Olá, meu nome é Ana Lúcia Beck, sou da FAV UFG e vou apresentar para vocês rapidamente o meu artigo intitulado Resistências da Paisagem, com Ana Moraes. Como está colocado no resumo, nesse artigo eu apresento uma reflexão sobre o sentido de dois trabalhos da artista Ana Moraes. Como será demonstrado, Micropaisagens, de 1919, e Territórios Ana, de 2020, oferecem uma possibilidade única para pensarmos a resistência da paisagem em tempos de pandemia e de reclusão social. Nesse sentido, minha reflexão se desenvolve em um trajeto crítico que desenha, por sua vez, uma paisagem, na qual as linhas que definem o universo da criação da artista e as linhas que delimitam a reflexão teórica se cruzam ao nível das experiências similares vividas pela artista e por mim. Concluo reconhecendo a necessidade primeva, marcada na produção de Moraes, em reverberação a reflexões como as de Smithson e Serra, de estarmos no mundo de forma efetiva, de corpo presente. As duas séries sobre as quais eu vou discorrer nesse artigo, nós vemos exemplos aqui no trabalho à esquerda e no trabalho à direita, e conforme eu considero no artigo, essas duas séries de desenho guardam em suas semelhanças, assim como em suas diferenças, os vestígios de relações distintas com as noções de espaço e de tempo, desvelando um processo de criação aliado ao engajamento crítico da e com a subjetividade. Essa questão da subjetividade é fundamental na minha análise, porque é a partir dela que eu traço esse paralelo entre a minha experiência no mesmo tipo de lugar que a Ana, para estabelecer um sentido para essa produção da primeira série, que nós vemos à esquerda, e confrontá-la em seguida com a produção da segunda série, que nós estamos vendo aqui à direita. Quem é a Ana Moraes? Para quem não conhece, a Ana nasceu no Paraná, mas vive há muitos anos aqui em Florianópolis, onde tem se destacado bastante no meio artístico, não só com a sua produção em desenho, mas pela sua pesquisa em desenho e também pela sua atuação como crítica, como curadora e como promotora de eventos na área das artes visuais. E a Ana pesquisa muito o desenho. Aqui nós estamos vendo uma série de trabalhos que eu não considero no artigo, mas para vocês situarem as pesquisas da Ana, a Ana trabalha o desenho a partir de uma concepção bem contemporânea, se detendo principalmente em três aspectos fundamentais: a linha, como elemento fundamental do desenho, a ação de desenhar, enquanto ação fundamental de desenho, e aí, em muitos momentos, ela vai se deter justamente no aspecto de registro, o desenho como registro. Então, como registro de uma ação, e nesse caso das duas séries que eu vou abordar, registro de uma condição. Aqui nós vemos alguns outros exemplos para a gente entender como essas noções contemporâneas de desenho da Ana vão transitar do bidimensional para o tridimensional também. E para o desenvolvimento do artigo, eu vou partir das Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, quando o autor introduz uma ideia específica do que significa o saber os lugares, né? Conhecer um lugar. E para o Ítalo Calvino isso depende da capacidade de nós reconhecermos as marcas que o tempo confere a um lugar. Nesse caso, eu vou considerar no artigo dois aspectos de tempo: o tempo das experiências em um determinado lugar, e aí eu vou considerar tanto a minha experiência de pedalar pela Baía Sul de Florianópolis, como a experiência da Ana de pedalar nessa mesma baía, que vão ser fundamentais para a produção da primeira série, e eu vou considerar também o tempo do momento histórico que estamos vivendo, que é da pandemia de Covid-19, que é o tempo que vai ser fundamental para a gente entender a diferença entre as duas séries e, principalmente, as características da segunda. Então, aqui a gente está vendo um exemplo do trabalho da primeira série,
que é um conjunto, né, que é o Micropaisagens, e nesses desenhos, eu no artigo, né, ao ir desenvolvendo a leitura, eu vou chegar a essa afirmação de que reconhecer que as marcas que o tempo confere a um lugar não são marcas de deterioração via intempéries, mas do lento desenvolvimento e sobreposição das experiências de vida naquele lugar. Esse aspecto do tempo de vivência e de experiência num lugar vai ser fundamental para a minha análise da primeira série de trabalhos da Ana. Aqui nós estamos vendo novamente um detalhe deste conjunto que se apresenta, então, nessas caixinhas de acrílico, desenhando uma linha de horizonte que reproduz, em certa medida, ou remete a essa paisagem da Baía Sul de Florianópolis. Um desenho cujas linhas não delimitam, mas embaralham os limites entre dentro e fora, eu e você, ver e sentir, ser e estar, nós e o mundo, aquilo que o Richard Serra chama de uma zona de distinção. É neste sentido que eu vou considerar esse trabalho da Ana Moraes. E, considerando essa forma de olhar para ele, eu vou estabelecer, inclusive, uma distinção com o tipo de perspectiva, com o tipo de pintura de paisagem realizada, por exemplo, no Renascimento, que a gente poderia, a princípio, achar que elas se aproximam. Isso baseado em Bachelard também, e considerando que nós nos constituímos através de nossas experiências de ser e estar no mundo. Então, no trabalho da Ana Moraes, a perspectiva corresponde a uma paisagem que se descortina no lado de dentro, tanto como no lado de fora da nossa própria pele. A perspectiva da paisagem não é algo avistado lá fora da janela, para tornar-se a possibilidade de um estar efetivo no mundo, um mergulhar naquilo que o olho vê. Com isso, a gente vai passar para a segunda série, que é muito distinta. É uma série que nasce durante a pandemia de Covid-19, numa situação que a Ana Moraes vai chamar de solidão imposta, e ela vai se confrontar com esse deslocamento efetivo na paisagem que aconteceu durante a primeira série. Então, nessa série, a Ana vai tentar instituir um vínculo com lugares que ela não conseguiu experienciar efetivamente, que é quando ela, então, vai para o Google Maps e começa a fazer desenhos de todos os territórios que guardam uma identificação com ela, que são acidentes geográficos que carregam o mesmo nome que ela, Ana, com 2 N's. Obviamente, no artigo, nós vamos discorrer mais longamente sobre essa série, mostrando como aqui o fato de ela não ter vivenciado esses lugares de uma maneira efetiva é fundamental para a gente entender não só essa série, mas a importância da primeira. Então, concluindo, no artigo, nós percebemos que Moraes nos convida a apreciarmos o fato de que em nossos deslocamentos, no avesso da pele, mergulhamos na essência da paisagem, sua reexistência na subjetividade. Assim, ainda que, como quer Kant, as formas sensíveis não possam, ipso facto, representar o verdadeiro sublime das vivências de deslocamento, sejam elas experienciadas na relação direta com o mundo, sejam elas recuperadas no exercício crítico sobre a arte, o fato incontestável é que nunca deixaremos de tentar, de alguma forma, reter a beleza e a dor do amor e do trauma, paisagens primevas de nosso deslocamento pela vida. O fundamental aqui é a gente perceber que uma produção contemporânea na qual a subjetividade não parece ser fundamental, de fato é, e além disso, nos lembra desse ensinamento importante da pandemia, que é o quanto é fundamental para nós humanos podermos estar de forma efetiva no mundo, o quanto é brutal essa diferença de experiência entre estar de fato nos lugares e experienciá-los apenas virtualmente. E essas são as principais referências com as quais eu trabalho no artigo. Fica o convite para que vocês leiam ele depois. Muito obrigada e até breve.